e por tudo te agradecemos, em nome poderoso de Jesus, amém, e louvado seja o Senhor. Quero agradecer a Deus aí a tua presença, obrigado por você estar aí conosco, mas nós queremos fazer um momento específico de oração pela família. Eu quero convidar você a participar desse momento. Como? De que maneira? Você tem algo a agradecer ao Senhor por você e por sua família? Eu vou pedir para que você se coloque de pé. Pastor, agradecer ainda não, mas eu tenho um pedido muito especial em relação a mim e a minha família. Você tem esse pedido? Fica de pé também. Você quer agradecer? Fique de pé. Você tem um pedido? Fique de pé. Você consegue se lembrar aí de algo que Deus fez por você agora, recentemente, pela sua família? Lembrei-se, é isso aqui que eu quero agradecer, é isso aqui que eu quero colocar diante do Senhor. Eu tenho um pedido. Tem um pedido? Que bom, nosso Deus nos ouve, amém? Vamos colocar esses agradecimentos e esses pedidos diante do nosso Senhor, do altar de graça, no altar de oração. Santo de Israel, esse é o mês da família, mês de maio. Nós estamos apenas na segunda semana, ainda faltam algumas outras, mas nós queremos pedir, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia nessa noite de forma específica. Santo de Israel, existem aqui, Pai, vários corações gratos, que se levantam, Senhor, na atitude de fé, dizendo publicamente e nos seus corações que estão agradecendo ao Senhor por uma dádiva, um bem, um livramento, algo muito importante, que os chamou a atenção e que eles entendem que se o Senhor não estivesse nesse negócio, se o Senhor não estivesse colocado a mão, o negócio não teria acontecido. Ah, Deus, o teu povo, os teus filhos estão com o coração gratos, voltados ao Senhor agora em oração, se lembrando desse fato. Muito obrigado, porque nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos, Senhor, a quem nós clamamos, e nós clamamos a Ti, o Deus único, santo, verdadeiro, Deus que nos ouve, Pai. Esse pedido, na verdade, esse momento de gratidão que brota do coração dos Teus filhos, possivelmente foi um pedido lá atrás, que foi feito, e eles receberam isso, e agora de forma muito especial, enquanto família, estão agradecendo. Muitos estão agradecendo por si mesmos, Senhor, por algo alcançado por si mesmos, mas outros estão agradecendo por um ente da sua família, por um próximo ali da sua família. Então recebe toda a gratidão. Mas nessa noite, nesse momento voltado para a oração na família, não há apenas, Senhor Deus, esse entendimento de gratidão, mas há pessoas aqui, Pai, com o coração também consternado. Há pessoas aqui, Senhor, precisando de uma resposta. Há pessoas aqui essa noite precisando, Senhor, de um sinal. Há pessoas aqui essa noite, Senhor, precisando de uma frase, de uma palavra. Há pessoas aqui, Senhor, essa noite precisando da Tua manifestação de forma clara, bradando e falando aos seus corações. Há pessoas aqui nessa noite, Senhor, que estão apresentando os seus pedidos ao Senhor, porque entende que somente o Senhor pode realizar isso. Ah, Santo de Israel, nós não sabemos o que está no coração dos Teus filhos, não temos esse poder, mas o Teu Espírito Santo tem. No início desse culto, foi falado aqui, foi pedido aqui, para que nós estivéssemos pedindo, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo nesse lugar. E a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor estaria ali presente. Isso é maravilhoso demais. E nós também, Senhor, contamos com o auxílio do Teu Espírito Santo nesse momento. Ah, Senhor, contempla os corações, contempla, Senhor, as vidas, contempla, Senhor, os pedidos, anota aí, Senhor Deus, nas regiões celestiais. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo nos ajuda, nos assiste nesses momentos de oração. Às vezes a gente está tão angustiado que nenhuma palavra sai, mas o sentimento está mexido dentro, aí o Teu Espírito Santo toma tudo isso e leva como oferta diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa dádiva.
Obrigado porque até na hora de orar nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, há famílias aqui pedindo, clamando, Senhor, entra com a Tua providência. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por toda a gratidão aqui dita, expressa, pensada, projetada no coração e na mente. Mas obrigado também, Senhor Deus, por cada pedido aqui. E eu tenho a certeza que o Senhor colheu cada um deles, está aí diante da Tua presença, e dá oportunidade, Senhor, em tempo oportuno, para que essas pessoas possam voltar aqui, e esse pedido se transforme sim também em gratidão. É um ciclo abençoado, e nós vivemos esse ciclo, nós Te louvamos, nós cremos em Ti. Cuida da nossa família, e agora, de forma muito especial, ministra ao nosso coração através da Tua palavra simples, mas tão necessária e importante. Então cuida da gente em nome de Jesus, nesse momento de exposição bíblica, somente a Tua palavra. Então que o Teu Espírito Santo, que foi quem inspirou os escritores da Tua palavra, esteja, Senhor Deus, abrindo a mente e o coração dos Teus filhos para o entendimento, e aquilo que faltar aqui, que o Senhor possa completar no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus, com autoridade e poder. Nós a Te oramos e por tudo Te agradecemos em um nome poderoso de Jesus. Amém, e louvado seja o Senhor. Você pode se assentar, muito obrigado. Quero pedir que você abra já a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo de número 24. Nós vamos ler do verso 14 até o verso de número 27. Hoje pela manhã eu disse sobre a entrada do Evangelho através da família. Eu anunciei a mensagem. Então essa mensagem estava pronta, estava repassando essa mensagem até agora, 4 horas da tarde. Quando deu 4:30, tudo mudou. Mudou tudo. Mudou tudo. Tudo. Eu fiquei desesperado. Falei, e agora? Desesperado. Mas como o Senhor é o dono da palavra e é Ele quem fala aquilo que deseja, que o Senhor cuide de tudo aquilo que será ministrado aos nossos corações nessa noite, amém? Josué capítulo de número 24, do verso 14 até o verso de número 27. Você abriu aí, amém? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Todas as vezes que uma mensagem ela é pregada, uma coisa precisa acontecer de forma muito especial. E o que é? A nossa vida precisa estar sendo colocado lado a lado com a mensagem que está sendo pregada. E através da ministração bíblica, dos ensinamentos bíblicos, dos princípios bíblicos, da exposição bíblica, nós vamos vendo se a nossa vida, se as coisas que nós temos dito, feito, realizado, se o caminho que nós temos andado está de acordo com a palavra. Então não tem segredo, não tem mistério. Toda palavra bíblica de fato, verdadeira, real, exposta para nós, ao nosso coração, ela tem esse poder. Ela vai comparar aquilo que está aqui com a nossa própria vida. E isso é você quem tem que fazer. Só que Deus não te deixa só. Ele dá a você o auxílio do Espírito Santo. E Ele diz que esse Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nós somos pecadores e não temos a possibilidade de entender isso sem a ajuda do Espírito Santo, amém? Da justiça porque o nosso Deus ele é muito justo. Se existe um ser justo é Deus. Então Ele sabe como está a minha vida, como é a minha vida, como é a sua vida, como está a sua vida, e Ele vai agir com justiça. Ele vai colocar diante de nós os seus princípios, Ele vai colocar diante de nós as suas leis, os seus estatutos, Ele vai colocar diante de nós as suas diretrizes, e vai dizer assim, é isso aqui. Agora compara com a tua vida. Então o Espírito Santo não nos convence apenas do pecado, da justiça,
mas de um juízo vindouro. E a exposição bíblica, a ministração da palavra, tudo aquilo que a gente faz aqui nesse momento também é para nos livrar de um juízo vindouro. Porque nesse dia de juízo, todos vão estar diante do Senhor. E nesse dia, nesse último dia, não haverá mais possibilidade de escolha alguma. As escolhas que nós fazemos na vida, de forma pessoal, enquanto família, é aqui, é agora. Lá não. Na eternidade não. Lá não tem mais escolha. E é por isso que o Espírito Santo, ele fala conosco do pecado, da justiça e de um juízo vindouro. Deus quer nos livrar desse juízo vindouro, porque nós não fomos feitos, nós não fomos gerados no ventre da nossa mamãe para estarmos nesse dia de juízo, do lado esquerdo, sendo lançados no mar de enxofre e fogo, junto com Satanás e os seus demônios. Deus não nos criou para isso, amém? Então, uma palavra ministrada, pregada, orientando, ensinando, ela serve justamente para tudo isso. Sempre vai ser assim. Nós vamos ver a nossa vida e nós vamos comparar com a palavra. E aí, se a gente entende que não está de acordo com a palavra, a gente corre para ela. A gente apruma a vida com a palavra. Amém? Josué, capítulo de número 24, a partir do verso 14 até o verso de número 27. Todos acharam? Amém? Vou ler de forma calma e pausada para que você entenda. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam o povo. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor.
Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouvimos todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Santo de Israel, nós estamos diante da Tua palavra lida, ministrada, e nós queremos mais uma vez depender e pedir, por favor, Espírito Santo, cuida da gente. Ainda que seja uma breve exposição da Tua palavra, nós sabemos que ela é muito valiosa e importantíssima. Então, por favor, cuida da gente. Abre-nos o coração. Abre-nos ouvidos espirituais, nos dá, Senhor Deus, mente perceptiva. Espírito Santo, vem passando um filme na nossa cabeça. Vem, Espírito Santo, tratando com a gente, nos revelando a Tua vontade. Como eu disse aqui, Senhor, no início, Espírito Santo, põe a nossa vida lado a lado com a Tua palavra e nos ajuda no final, se decisões importantes precisarmos tomar. Nós Te louvamos e Te agradecemos em um nome poderoso de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Minha família, firme até o fim com o Senhor. Amém? Esse é o tema dessa mensagem, vou repetir. Minha família, firme até o fim com o Senhor. O personagem em destaque nessa passagem, nós sabemos, claro, é Josué. E é justamente quando ele chega no final da sua vida, com a sua família, ele diz: olha, eu e a minha casa, nós continuaremos servindo ao Senhor até o último dia das nossas vidas, até o fim da nossa vida, isso não vai mudar. Mas antes de entrarmos aqui, propriamente dito, nesse texto, eu queria fazer aqui uma breve introdução, muito importante e atual para os nossos dias. E eu quero usar aqui a fala do pastor Josué Gonçalves no livro Famílias Indestrutíveis. Livro voltado para a família. Em março de 2017, o pastor Josué Gonçalves, que é um dos escritores que nós temos aí, voltado justamente para a área da família, lança esse livro, há 5 anos atrás. Famílias Indestrutíveis, ela tem a ideia, tem a função de orientar as famílias para que elas saiam do momento de caos e estejam diante do Senhor firmes e inabaláveis. Interessante que eu comecei só a ler esse livro, e eu quero justamente falar da parte introdutória dele, que vai da página de número 21 até de número 24, que ele faz aqui algumas considerações que eu acho muito pertinentes para essa hora e para esse texto que nós acabamos de ler. Na sua introdução, o pastor Josué Gonçalves, ele vai falar 4 características da família. Ele vai comparar a família a 4 questões específicas. A primeira, ele vai dizer que falar de família é falar de uma nascente que dá origem à civilização. Ele vai dizer que esse mundão todo que existe, que as civilizações que existem no mundo inteiro, elas não nasceram grandes assim. Elas nasceram de uma nascente chamada família. Esse foi o pontapé inicial. Foi da família, foi de um grupo pequeno, que uma civilização enorme, ela nasce. Então, ele chama aqui a família de nascente. A segunda comparação, analogia, que o pastor Josué Gonçalves, nessa introdução, ele faz em relação à família, ele vai dizer que a família é a oficina onde se modela o caráter das pessoas. Ele vai dizer que na família, o caráter do menino, da menina, do pai, da mãe, do filho, da filha, do vovô, da vovó, do titio, da titia, de todos que moram ali naquela casa, são moldados. É ali que, nesse moldar de caráter, a família aprende valores, e valores importantíssimos e valiosos. É interessante que, nesse moldar de caráter, todos aprendem. Então, é na família, o local onde se molda o caráter do ser humano, aonde o meu caráter e o seu caráter é moldado até o último dia da nossa vida.
Nessa introdução, além de chamar a família de nascente e falar que a família é como se fosse uma oficina modeladora, ele vai dizer também algo que nós falamos muito. Ele vai falar que a família é a base sustentadora da sociedade da igreja. Que a sociedade precisa da base familiar. E que a igreja também, do mesmo jeito, da mesma forma. E para finalizar, na sua introdução, ele vai dizer que a família é o ponto de partida de todos os relacionamentos que cada um da família terão a partir de então. É ali que eles aprendem a amar, é ali que eles aprendem a cuidar, é ali que eles aprendem a respeitar, é ali que eles aprendem a amizade, é ali que eles aprendem a se importar. A família é o ponto de partida maior de todos os relacionamentos que uma família vai ter. Vocês perceberam que ele compara aqui, então, a família a uma nascente, a uma oficina, a uma base e um ponto de partida. Mas nessa introdução, me parece que ele deixa claro aqui um questionamento muito importante. Ele fala sobre essas questões da família, mas o que ele está querendo dizer, na verdade, é o seguinte: que tipo de água tem jorrado dessa fonte chamada família, que está indo para a civilização? Ele vai dizer o seguinte: que tipo de molde dessa oficina chamada família tem sido formado ali no caráter das pessoas? Será que essa base sustentadora chamada família, ela tem de fato sustentado ou está fragmentada? E é por isso que a sociedade está assim, é por isso que a igreja está assim. Esse ponto de partida chamado família tem gerado relacionamentos saudáveis? Então ele faz uma série de perguntas em relação à família. E aí nós podemos parar e pensar, refletir nessa realidade. Será que é por isso que a igreja dos nossos dias está do jeito que está? Será que é por isso que a sociedade que nós vivemos está do jeito que está? Será por isso que nós vemos tanta maldade, tanta injustiça, tanto descompromisso, tanta gente pensando em si própria? E o mundo está do jeito que está? Essa fonte não tem jorrado a água que deveria. Esse molde de caráter tem falhado, tem fracassado. Essa base sustentadora está corrompida. E esse ponto de partida de relacionamentos, na verdade, não tem gerado relacionamento saudável, coisa nenhuma. E aí, quando a gente volta para o texto que nós acabamos de ler, nós entendemos que essa aqui também era a preocupação de Josué. Ele faz aqui, nesses versos que nós acabamos de ler, algumas considerações. Todo o capítulo 24 ele é muito importante. Eu queria que você prestasse atenção nisso, por favor. Josué está com 100 anos de idade aqui. Ele sabe que vai morrer. Ele chega até as margens ali do Jordão, atravessa, começa a conquistar a terra, mas ele sabe que vai partir. E aí ele toma então uma decisão muito importante, a mesma decisão que Moisés tomou lá atrás, quando estava do lado de lá do Jordão. Josué reúne todo o povo, e como profeta do Senhor, no verso 1 desse capítulo 24, ele diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Todas as vezes que alguém citava o nome do Senhor dentro do povo de Israel, dentro dessa cultura judaica, o povo parava, porque eles acreditavam que ninguém poderia citar o nome de Deus se não estivesse em perfeita e pura santidade. Josué reúne todo mundo e diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E diante do povo ele começa a relembrar o povo tudo aquilo que eles haviam passado. Josué relembra da onde aquele povo veio. Josué relembra tudo aquilo que Deus fez por eles. E Josué relembra aqui de que maneira esse povo tinha que estar diante do Senhor. Nesse capítulo 24, além de fazer uma retrospectiva, nós vamos ver Josué também chamando a responsabilidade para a sua família. Diante de todo aquele povo, ele coloca a sua família e diz assim: olha, eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. É como se ele dissesse: olha, vocês nos conhecem, vocês nos acompanham desde a saída do Egito lá, passamos juntos 40 anos, Moisés morreu, eu assumi como líder,
Eu ajudei vocês a conquistar a terra. Vocês conhecem a mim e a minha família. Vocês nos conhecem. Sabe a nossa integridade. Sabe a nossa responsabilidade. Sabe como nós agimos diante de vocês até o dia de hoje. Então é por isso que eu estou chamando a responsabilidade para mim e para minha família. É como se ele dissesse, olha, sigam o nosso exemplo. Olhem de verdade para nós. Ainda que fôssemos e somos falhos, ainda que nós temos as nossas debilidades, ainda que nós temos as nossas fraquezas, ainda que nós temos os nossos pecados, mas não faltou na nossa família uma coisa: serviço diante do Senhor. Não nos faltou integridade, não nos faltou arrependimento, não nos faltou escolhas corretas diante do Senhor. Essa é a nossa família, vocês as conhecem. Quando ele termina de falar isso, e isso está do verso 3 até o verso de número 13, nós podemos destacar aqui e aprender duas coisas importantes, só nessa fala aqui, eu queria partilhar com vocês. Primeiro, uma família pode sim viver os propósitos de Deus, amém? Uma família pode sim viver os propósitos de Deus. A minha família, a sua família pode viver os propósitos de Deus, assim como Josué viveu. Segunda coisa que a gente aprende nessa fala, nessa retrospectiva que Josué faz: a permanência dessa família, ela é conquistada dia após dia. Josué, ele diz, olha para a gente, não somos perfeitos, mas nós lutamos todos os dias para permanecermos de pé diante do Senhor, enquanto família do Senhor. E aí quando a gente olha para isso, nós percebemos que essa é a minha e a tua realidade. Essa é a nossa luta. Nós lutamos todos os dias para sermos povo de Deus. Nós lutamos todos os dias para sermos melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos, melhor família. Nós lutamos todos os dias para dar exemplo. Nós lutamos todos os dias para nós dizermos sim com clareza: a nossa família pode sim servir ao Senhor com integridade. Mas nós só conseguimos isso fazendo um pouquinho de cada vez, dia após dia. Nós não fazemos nada de montão, nós fazemos um pouquinho de cada vez. E é justamente sobre esse pouquinho que eu queria falar com vocês nessa noite. Josué, ele deixa aqui registrado 3 princípios que ele e toda a sua família carregaram durante todos os anos que eles estiveram com Moisés lá naquele deserto. Depois que Moisés morre, ele assume a liderança até o último dia da sua vida, ele e a sua família. Um pouquinho de cada vez. Eu queria partilhar esse pouquinho de cada vez com vocês, amém? Anota aí. Primeira coisa, de que maneira uma família permanece firme até o final dos seus dias e pode dizer: olha, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Primeira coisa, não se pode servir nessa casa a 2 senhores. Verso de número 14 que nós lemos diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Josué e toda a sua família tinham um código de honra. Josué e toda a sua família, eles assumiram um compromisso. E qual era o compromisso? Não entra Deus estranho na nossa casa. Na nossa casa, quem reina, quem fala, quem comanda, quem ministra, nós servimos ao Santo de Israel e mais ninguém. Na nossa casa, todo mundo cultua ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Na nossa casa, nós vamos juntos ao momento de oração. Na nossa casa, nós vamos juntos ao momento de leitura da palavra. Na nossa casa, nós participamos juntos das festas comemorativas ao nosso Deus. Na nossa casa, quem reina é o Senhor e mais ninguém. Não entra imagem de escultura, não entra deuses estranhos, não entra nada estranho.
A única coisa que entra aqui na nossa casa é a presença do Santo de Israel, do Deus Todo-Poderoso que nos tirou da terra do Egito. Tanto Josué como a sua família, eles não abriam mão disso, de jeito nenhum. A idolatria não entrava na casa de Josué. Consequentemente, esse pecado grave não os acometia. Não se pode servir a dois senhores. Quando uma casa ela está dividida, ela encontra problemas e dificuldades. Quando a esposa fala uma língua e o esposo fala outra, dá problema. Quando os pais falam uma língua e os filhos falam outra língua, dá problema. Casa dividida não vai a lugar nenhum, é só material para Satanás bagunçar e mexer. Na casa de Josué, a adoração era atribuída ao Senhor, somente ao Senhor, porque eles tinham a ideia de que a adoração era coisa séria. E a palavra adoração é atribuir valor, prestar reconhecimento, dedicar tempo, julgar mais importante que então, na casa de Josué, Deus era adorado, Deus era o centro de todas as coisas. Na casa de Josué, Deus era o Senhor, Deus era honrado, respeitado, as coisas giravam em torno da vontade de Deus. Como é na sua casa? Como tem sido na sua casa? Como tem sido com a sua esposa? Como tem sido com seu marido? Como tem sido com seus filhos? Você se sente num cabo de guerra, puxando de um lado e todo mundo puxando de outro? Então eu tenho aqui, claro, uma solução para você. E talvez você esteja aqui essa noite e diga assim: mas pastor, na minha casa apenas eu sirvo ao Senhor. Eu queria muito que a minha casa fosse igual à casa de Josué, que somente o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, reinasse, Ele que mandasse, Ele que cuidasse da vida do meu marido, da minha filha, do meu filho, do meu esposo. Eu queria muito que Deus fizesse isso. Tenho uma notícia para fazer: Deus continua salvando até os dias de hoje, amém? Deus continua resgatando família, Deus continua operando milagres, Deus continua quebrantando corações, Deus continua fazendo aquilo que precisa fazer. Ele precisa que você seja essa porta, Ele precisa que você seja esse canal, para que o seu filho, a sua filha, o seu esposo, quem quer que seja, que ainda não aceitou a Jesus dentro da sua casa, se volte para Ele. E uma ferramenta que nós temos de forma muito importante é a oração. Oração. E no mês da família, uma das coisas que nós mais vamos fazer é orar pela família. Então, se você ainda não começou a fazer, faça. Interceda, ore, jejue, clame pelo seu marido, pela sua filha, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. Clame, ore, porque a sua casa precisa ser, a minha casa precisa ser como a casa de Josué. De hipótese nenhuma se pode permitir a presença de outro Deus que não seja o Santo de Israel. Amém? Amém? Esse pouquinho de cada vez, que era conquistado dia após dia, e nós vimos aqui a primeira coisa, Deus estranho não entrava lá. Eles faziam também e eram aliançados sobre um segundo princípio, e o segundo princípio era o seguinte: todos, eu disse todos, precisam entender sua responsabilidade diante de Deus. O verso de número 15, parte B, Josué diz claramente: mas eu e a minha casa, nós continuaremos servindo ao Senhor. Josué está dizendo isso aqui, dessa maneira: vocês estão vendo a minha vida? Então eu, como chefe da minha casa, eu sei as responsabilidades que tenho diante da minha família. Está vendo a minha esposa? Vocês estão vendo os meus filhos? Todos eles sabem a responsabilidade que tem dentro da nossa casa. Ninguém está ali de graça. Ninguém está ali secando o gelo. Ninguém está ali enchendo linguiça. Não. Eu e a minha casa, nós sabemos exatamente qual é a nossa responsabilidade. Eu sou o homem. Eu sou o marido. E eu faço e eu cumpro as coisas de marido que eu tenho que cumprir diante do meu Deus. Vocês estão vendo a minha esposa? É a minha esposa.
é auxiliadora, é adjuntora, ela está junto ali comigo, ela é idônea, então ela está cuidando das coisas de esposa, e ela está diante do Deus Todo-Poderoso de Israel. Vocês estão vendo os meus filhos? A mesma coisa. Os meus filhos conhecem a lei do Senhor, os meus filhos sabem que eles precisam obedecer, que eles precisam seguir os nossos exemplos, que eles precisam nos honrar. Então eu e a minha casa servimos ao Senhor, sabe por quê? Porque cada um de nós conhece a responsabilidade que recebeu do Senhor. E quando eu falo de responsabilidade, seja você pai, mãe, filho ou filha, existem algumas questões aqui muito importantes. Primeiro, você, que é um membro da sua família, que faz parte da sua casa, possui a sua responsabilidade pessoal diante do Senhor. Isso implica dizer que você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar o Senhor, você tem que se dedicar diante do teu Criador. Amém? Amém? É responsabilidade pessoal, é sua, independente da idade que você tenha. Essa é a tua responsabilidade. Você tem a tua vida pessoal, única, personalizada com o Senhor, com o seu Criador. Mas existe também as responsabilidades que circundam entre a família. E aqui é que a coisa pega. Se eu sei que eu tenho a minha responsabilidade pessoal com o Senhor e eu preciso dar conta dela, e eu possuo também uma responsabilidade com a família, então eu não vivo sozinho. Então as coisas que eu faço podem afetar sim a minha família. E olha aí a responsabilidade maior que nós temos. A maioria das vezes, as famílias sofrem porque um dentro da família acabou fazendo aquilo que não era para fazer. Não ouviu, não respeitou, não obedeceu, e aí toda a família padece. Agiu de forma errada, agiu de forma inconsequente, e toda a família sofreu a mesma coisa. Nós temos o exemplo disso aqui com Acã. Acã, que trilhou também no deserto junto com esse povo, que atravessou o Rio Jordão, que viu todos os milagres do Senhor. Quando esse povo estava prestes a destruir Jericó, eles fizeram uma aliança. E Josué falou assim: ninguém pega ouro, prata, bronze, nada. Se pegar, está roubando. Ouro, prata, bronze, traz para o tesouro do Senhor. Acã achou que era brincadeira. Quando estava invadindo Jericó, viu um pedacinho de ouro, viu uma capa babilônica ali, encheu os olhos e guardou debaixo da tua tenda, debaixo da tenda dele. O povo venceu Jericó. Na guerra seguinte o povo perdeu. E aí Josué falou assim: mas por que que isso aconteceu? Deus falou: tem pecado no meio do povo. Passa aí o Urim e o Tumim, a revelação minha, porque eu vou revelar que tem pecado no meio do povo. Eu dei uma ordem lá atrás e não cumpriu. Aqui Israel estava aliançado enquanto povo, então ninguém podia roubar. Ninguém podia fazer nada disso, porque o povo ia sofrer e sofreu. E aí Acã foi descoberto. Sabe o que aconteceu? A esposa que não roubou, os filhos que não roubaram, todos eles foram apedrejados e queimados, com tudo que possuíam. Existem coisas que são responsabilidade sua, beleza, sua e Deus, show de bola, maravilha, vida que segue. Agora existem coisas que você faz que vai atingir toda a sua família. Josué diz assim: está vendo a mim e a minha família? Nós sabemos o que precisamos fazer, nós sabemos a nossa responsabilidade. Então a minha esposa não faz aquilo que eu tenho que fazer, os meus filhos não fazem aquilo que eu tenho que fazer, quem faz sou eu, e eles vão fazer o deles. Então sabe esse pouquinho de pouquinho, que ele foi conquistando a cada dia, está aqui em segundo lugar. De que maneira uma família permanece firme até o final da vida? Todos precisam entender a sua responsabilidade diante do Senhor. Amém? Você entende a sua responsabilidade? Amém? Terceira e última coisa para a gente fechar, e nós orarmos. Josué e sua família não permitiam
que Deus estranho entrasse na sua casa. Cada um deles sabia a responsabilidade que tinha diante do Senhor e diante uns dos outros. Mas uma coisa muito importante, que a família de Josué também nunca permitiu, está no verso 18, e o que é? Que os costumes dos outros povos substituísse os princípios de Deus no seu lar. Olha só que coisa importantíssima. De que maneira uma família permanece firme até o fim? Quando os costumes dos outros povos não substituem os princípios de Deus. O verso 18 vai dizer aí, é muito claro, ele vai dizer o seguinte, olha, além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué está relembrando aqui, que esse povo era um povo sorrateiro. Os amorreus eram um povo muito sorrateiro. As coisas que eles faziam, os deuses que eles adoravam, as coisas que faziam parte da sua cultura, era tudo muito sorrateiro, muito suave, muito sutil. Não era nada escancarado, era tudo muito sorrateiro. E Josué vai lembrar que esse povo sorrateiro foi expulso da terra para que o povo de Israel chegasse. Por quê? Porque Deus sabia, se esse povo sorrateiro permanecesse ali, esse povo estaria minando o povo de Israel, com as coisinhas que aparentemente não tem nada a ver, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, mas são sorrateiras. E começa devagarzinho, pelos cantinhos, minando, quando você vê, está tudo tomado. Quando você vê, se torna um câncer. Então, Josué e a sua família chegam até o final, porque eles não permitiram que costume algum de povo algum substituísse os princípios que Deus havia estabelecido. Na casa de Josué, o que existia era a palavra de Deus, não era achismo do povo. Na casa de Josué, o que prevalecia era a Torá, era o ensinamento bíblico, não eram essas coisinhas sorrateiras que existem por aí. E hoje, as nossas casas, os nossos lares, os nossos jovens, os nossos adolescentes acessam, veem o tempo inteiro coisinhas sorrateiras. Quando a gente vê, está dentro da nossa casa. Tomou conta da nossa casa toda. E aí como é que tira isso? Na casa de Josué e da sua família, essas coisas não existiam. Ele não permitia esse tipo de coisa. E aí eu quero fechar essa mensagem fazendo aqui 3 aplicações de tudo aquilo que nós vimos. E as aplicações é justamente o momento onde, depois de ouvir a mensagem, a gente já olhou para a vida nossa. A gente ouve a mensagem e está olhando para a nossa vida. Ouve a mensagem e está olhando para a vida. O que precisa ajustar? E essa é a parte do ajuste. E eu queria ajustar com vocês aqui 3 coisas. Primeiro, Deus não aceita vida dividida. Ou você é de Deus ou você não é. Todos entenderam? Amém? Amém? Deus não aceita vida dividida. Ou você está com Ele ou você não está. Você tem que decidir o que você quer. Estou agora, amanhã não estou. Estou uma semana, depois não estou mais. Não, para com essa história. Ou você é do Senhor, ou você pertence ao Senhor, ou você não pertence a ninguém. Primeira coisa. Segunda aplicação prática desse texto que nós vimos. Você possui responsabilidades com Deus. E a sua família. Não seja um causador de problemas. Entendeu? Você possui responsabilidade com Deus e com os da sua casa. Não seja um causador de problemas. Abre o olho, fica esperto, toma vergonha. Não leva problema para dentro de casa. Não traz problema para a família. Você tem responsabilidade com Deus e com a sua casa, com a sua família. Para de causar problema.
Terceira coisa que Josué diz aqui, na minha linguagem, né? Vocês entenderam. Todo costume mundano sempre chega de forma sorrateira, aparente e inofensivo, no final é morte. Todo costume mundano chega de forma sorrateira, aparentemente inofensivo, não tem nada a ver, no final morte, no final esfriamento, afastamento, daqui a pouco você está fazendo tudo que não presta de novo, a mesma coisa, mesma coisa. E a pergunta que cabe nessa noite, a gente fecha com ela, para nós irmos para casa é, de que maneira eu tenho estado diante do meu Senhor e da minha família? Como tem sido a minha vida diante do meu Deus e da minha família, no lar a que eu pertenço? Agora é a hora do ajuste. Amém? Como é que estão as coisas aí? Tem coisas que precisam ajustar, tem coisas que precisam entrar no eixo, então esse é o momento de orar. E a boa notícia é justamente essa, que o nosso Deus, Ele age com misericórdia e nos dá o privilégio de consertar essas coisas, de ajustar a nossa vida, amém? Enquanto há tempo, enquanto há tempo.